Tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre volume e capacidade, né? É uma área mais light, né? Comparado ao que vocês estavam estudando. Agora a gente para um pouquinho com as letras, né? Mas ainda continua dando letra. Matemática chega a um certo ponto que não tem jeito. Ela gruda ali no português que não tem jeito, tá? Bom, vamos lá, ó. Volume, né? Volume é a multiplicação das três dimensões. Volume é a capacidade, né? Que cabe dentro do sólido geométrico, né? A capacidade do sólido geométrico. Bom, então o volume é a multiplicação do comprimento pela largura pela altura. Então nós vamos dar um exemplo bem básico aqui, né? Comprimento 12, largura 5, altura 6. Então, para calcular o volume disso, basta a gente multiplicar 12 metros por 5 metros por 6 metros, né? Quando a gente multiplica isso daqui, vai dar 360 metros cúbicos, né? Porque metro vezes metro vezes metro, eu conservo a base, somos expoentes, né? Então, 1 mais 1, 3. 360 metros cúbicos, tá, gente? Bom, isso quando as unidades de medida estão na mesma unidade. Então, aqui tá tudo em metro, então tá tudo bonitinho, tudo certinho, tá? Daqui a pouco a gente vai ver quando a unidade tá diferente. Uma tá em metro, outra tá em centímetro, e aí o que eu faço, tá? Bom, tem uma outra situação que pode acontecer também, como a gente acabou de estudar sobre expressões algébricas, né, as operações, pode acontecer da gente ter que fazer uma área, né, aliás, um volume com letra. Mas relaxa, só vai montar a expressão, não precisa resolver nada, tá? Então você vai montar lá volume, comprimento x mais 8, largura x mais 3, altura y. Ah, como que faz isso? Distributivo aqui, tá? X vezes x, x ao quadrado, x vezes 3, 3x, 8 vezes x, 8x e 8 vezes 3, 24. Tudo isso aqui multiplicado por y, né? Aí aqui dá pra gente melhorar aqui, que dá pra juntar 3x com 8x, vai ficar 11x. E aí depois a gente multiplica todo mundo pelo y que tá lá de fora, distributiva, tá bom? Então vai ficar x ao quadrado y, 11xy e 24y. Ah, e aí fica desse jeito a expressão, tá bom? Só para montar a expressão. Se ele pedir para você substituir o x e o y por algum valor, ele vai te fornecer, você substitui e calcula, bem tranquilo, tá? Bom, é isso. A ideia de volume, então, é a multiplicação das três dimensões, tá certo, gente? Bom, agora nós vamos ver sobre as unidades de medida, tá? Então é o seguinte, nós precisamos lembrar dessa seguinte tabelinha aqui, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, né? Essa tabela aqui é fundamental para a gente, na hora da gente fazer as transformações. Por quê? Porque a gente tem, né, uma observação muito, muito importante, e quando a gente tem um cubo de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, cabe exatamente 1 litro de água dentro desse cubo. Então, se você fizer um cubo, você montar uma caixinha de 10 de comprimento por 10 de largura por 10 de altura, é batata. A hora que você colocar o líquido lá, vai caber 1 litro de água certinho, tá? Bom, e aí, como que a gente vai fazer essas anotações? É o seguinte, quando a gente calcula o volume disso aqui, a gente vai fazer 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros, né? Então, 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1000. Então, 1000 centímetros cúbicos significa que é a mesma coisa que 1 litro, tá certo? Em líquido. Então, 1000 centímetros cúbicos é 1 litro, a gente precisa gravar isso daqui. Porque, por exemplo, se eu te perguntar assim, então quanto que vai ser 5 litros em centímetro cúbico? Bom, 5 litros, se 1 litro é 1000, 5 litros vai ser 5.000, né? Quanto que vai ser 700 litros em centímetro cúbico? 700.000 centímetro cúbico. É só a gente multiplicar por 1000. Então, se eu quero saber quanto que o litro representa em centímetro cúbico, é só eu multiplicar por 1000, tá? Então, essa é a situação.
Isso aqui são exemplos, tá bom? Nós vamos gravar isso daqui. E a partir daqui tem uma outra coisa importante que acontece também, que se eu transformo, né, o centímetro para decímetro, é agora que entra a tabela, né? Do centímetro para o decímetro, eu ando uma casa para a esquerda, ou seja, quer dizer que 10 centímetros é 1 decímetro, é só eu andar uma casa para a esquerda. Andei uma casa para a esquerda, vai ficar 1,0, ou seja, 1, né? Então, 1 centímetro é a mesma coisa que 1 decímetro. Então, eu posso falar que essa caixinha ela é um cubinho de 10 centímetros ou ela é um cubinho de 1 decímetro. É a mesma coisa, tá? Só está em unidades diferentes. É a mesma coisa da gente falar que 1 quilômetro tem 1000 metros. É a mesma coisa, a gente só está falando em unidades diferentes, mas é a mesma distância, né? O mesmo tamanho. O tamanho não muda, a gente só está falando de unidades diferentes. E mesma coisa aqui, né? O tamanho não muda, o tamanho da caixinha é o mesmo, só que a gente está falando de uma outra unidade. Então, como que eu sei disso? Seguindo a tabelinha. Então, do centímetro para o decímetro, eu ando uma casa para a esquerda. Beleza, andei uma casa para a esquerda, ficou 1 decímetro. Quer dizer, se eu for calcular isso aqui em decímetro, seria 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 1 decímetro cúbico, que é a mesma coisa que isso aqui tudo que a gente acabou de falar, que é 1 litro, né? Então, 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro e é a mesma coisa que 1000 centímetros cúbicos. Por que eu estou te falando isso? Por exemplo, você tem lá um exercício para resolver, para calcular o volume em litros. Só que ele te deu as medidas lá, por exemplo, em centímetro, em decímetro, em metro. Então, qual que é o seu objetivo? Você tem que calcular em decímetro, porque cada decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Então, se você calculou, deu 50 decímetros cúbicos, é 50 litros. Você calculou 75 decímetros cúbicos, 75 litros, tá? Porque é a mesma coisa. Bom, vou pegar um exemplo para vocês de uma caixinha, né? Por exemplo, eu anotei aqui, vou pegar as anotações que eu fiz, tá bom, gente? Só um minutinho, deixa eu ver. 1,20 metros, 90 centímetros e 80 centímetros. Aí, ó. Tá tudo em unidade diferente. Tá tudo diferente. Metro, centímetro, centímetro. E ele quer saber a resposta em litros. Quantos litros de água cabe aqui dentro, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos lembrar dessa relação. 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Então, nós vamos transformar as nossas unidades para o decímetro, tá? Então, se eu tenho aqui, estou no metro, eu quero transformar para decímetro, eu vou andar uma casa para a direita. Então, se eu vou andar uma casa para a direita, vai ficar 12,0 decímetros, ou seja, 12 decímetros, tá? Agora que a gente está no centímetro, e a gente vai ter que andar para o decímetro. Do centímetro para o decímetro, eu ando uma para a esquerda. Então, eu vou andar uma para a esquerda, vai ficar 9,0 decímetros, ou só 9, né? E aqui, mesma coisa, centímetro para decímetro. Centímetro para decímetro, vou andar uma casa para a esquerda, que vai ficar 8,0 decímetros, ou só 8 decímetros, né? Bom, vamos lá. Comprimento, largura e altura, bora fazer o volume. O volume tá tudo em decímetro, tá tudo ok, então vamos calcular. 12 vezes 9 vezes 8. Bom, eu já tinha anotado, vai dar 981 decímetros cúbicos. Ou seja, se o decímetro cúbico é igual ao litro, 981 litros. Então a dica é, quando tiver unidades diferentes, transforma para decímetro primeiro, tá bom? Depois você multiplica e essa resposta vai ser a mesma coisa que litros, tá certo? Você já vai estar chegando no resultado correto. Bom, é isso. Outra coisa que eu quero falar para vocês também sobre unidade dividida é sobre a unidade de litro, né? Que a gente tem o quilolitro, o hectolitro, o decalitro, o litro, decilitro, centilitro e mililitro, né? Só muda o final, as iniciais são as mesmas, né? Aqui a gente está falando de unidade de medida de comprimento, que é o metro. Aqui a gente está falando de unidade de capacidade, que é o litro. Então mudou por M, onde era M ficou M. Se vocês tiverem que transformar, tá? Exercício de fazer transformação, por exemplo, vocês vão ter exercício de fazer transformação. Deixa eu pegar aqui para vocês
Você devia ter deixado pronto, né? Aqui. Por exemplo, 0,6 ml para transformar, deixa eu ver o que é para transformar, em litro, para transformar para litro. Aí, você está no ml, então você está aqui, você vai transformar para litro. Você vai andar 1, 2, 3 para a esquerda. Então a sua vírgula vai sair daqui, ó, onde ela está aqui, e vai andar 3 para a esquerda, ó. 1, 2, 3. Então ela sai daqui e vem para cá, andou 3. Aqui você completa com 0, ó. Então, só para confirmar se você acertou, a vírgula estava aqui, ó, tá? Estava aqui entre o 0 e o 6, andou 1, 2, 3. Pronto, transformou em litro, tá? Vamos ver um outro exemplo. 0,85 quilolitro, agora é o contrário. Nós estamos aqui e vamos ter que andar lá para o litro, transformar em litro. Então, nós vamos andar 1, 2, 3 para a direita. Então, a minha vírgula está aqui, vai andar 1, 2, 3 para a direita, vem para cá. 850 litros, ok? Então, é só andar a vírgula para onde você tiver que transformar. No caso desse exercício, para transformar em litro, tá bom? Bom, é isso que eu queria falar para vocês sobre as transformações, tá? Então, se você tiver, por exemplo, aqui no hectolitro, você tem lá 3,7 hectolitro para transformar em litro. Então, você está aqui, você vai andar 1, 2 para a direita, ó. Então, vai sair daqui e andar 1, 2. Ela estava aqui, ó. Depois você confirma se você acertou. Estava aqui, vê se andou 2. Andou 2. Ok, tá certo. Né? E se tiver que andar para a esquerda, você faz o contrário, né? Vamos supor que você está lá no decilitro. Ah, eu tenho 57 decilitros, quero transformar em litro. Então, eu estou aqui, vou transformar para litro. É uma casinha para a esquerda. 5,7, ó. A vírgula está no final, quando não tem vírgula, anda uma casinha. Tá certo? Então, a transformação vai depender de onde que você tem que andar. Por isso, você precisa ter essa tabelinha nas mãos na hora de fazer, tá? Monta a tabelinha e vê aonde você tá e para onde você tem que transformar. Aí você sabe quantas casas você tem que andar. Se é para direita, se é para esquerda, tá bom? Bom, gente, é isso. Qualquer dúvida a gente tira também durante as aulas ao vivo.